Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Hoje nós vamos falar de um dos personagens mais importantes da fase clássica dos quadrinhos. Esse personagem ele foi criado em 1934 por Lee Falk com desenhos de Phil Davis. Eu estou falando de Mandrake, o Mágico, que começou a ser publicado nos Estados Unidos em 11 de junho de 1934 e estreou no Brasil na revista Suplemento Juvenil, número 101, de 10 de agosto de 1935. Ambientada nos anos 30, a HQ nos mostra Mandrake elegantemente vestido com os finos ternos, usando cartola, luvas e capa, morando em Xanadu, uma propriedade fantástica no alto de uma colina, e combatendo os criminosos usando a hipnose como arma. Sua noiva é a princesa Narda, de Cocaine, fictício reino da Europa Oriental, e seu companheiro inseparável é Lothar, um gigante príncipe africano que abandonou sua tribo para acompanhar o mágico em sua luta contra o crime. Lothar provavelmente foi o primeiro personagem negro nas histórias em quadrinhos. Bom, essa introdução rápida foi para apresentar o personagem a quem não conhece e para avivar a memória dos leitores mais antigos. E aqui nós começamos a falar de uma interessante coleção de 3 encadernados lançada pela editora Pixel. O primeiro é exatamente esse aqui, Mandrake, O Mundo do Espelho e Outras Histórias. Ele foi lançado em outubro de 2013. Aqui nós temos 4 histórias, começando com... Aqui nós temos uma pequena introdução. E aqui começa já uma introdução que é o personagem, e aqui começa a história. Então essa primeira história chama-se O Mundo do Espelho, com tiras publicadas entre 24 de agosto de 64 e 2 de janeiro de 65. Então essa aqui é a primeira história do encadernado. Material com excelente papel e também com as cores fantásticas, como podemos ver. Essa é uma história muito interessante, movimentada, um dos clássicos, né, do Mandrake. Muito interessante. E nós temos aqui, em seguida, no nosso encadernado, o Colégio de Mágica, que é uma segunda história, com tiras de 1963. Temos O Chefe, com tiras de 1964. Está aqui O Chefe. E para fechar, nós temos a história O Contrabandista, com tiras de 1963, ok? Então essas são as histórias que estão aqui nesse primeiro encadernado da coleção. O segundo encadernado é O Barão Corde, A Ilha dos Mortos-Vivos. Foi publicado em julho de 2014. Aqui nós temos apenas a saga Título, que saiu em tiras de 14 de setembro de 1942 a 10 de abril de 1943. Essa aqui é a mais longa das aventuras clássicas do Fantasma. Então aqui nesse encadernado nós temos uma única história. E aqui o Barão Corde, ele representa, de certa forma, os ditadores que queriam dominar o mundo na época. Afinal, essa daqui foi a época da Segunda Guerra Mundial, né?
Uma história bastante movimentada, onde o Mandrake é convidado a participar de uma festa numa ilha, ao lado da Narda, né? E do Lothar, aqui nós vemos o Lothar. Eles vão para essa ilha, e quando chega lá eles descobrem que, na verdade, o barão quer casar com a Narda. E aqui nessa ilha ele é todo poderoso. E a partir daqui, eu não digo mais nada, que é para não dar spoiler, se você estiver interessado em comprar esse material. Então aqui, ó, é uma única história, no encadernado todo, como nós podemos ver. E aqui no final nós temos pequenas biografias aqui do Lee Falk e do Phil Davis. Ok? Material bastante interessante. Esse aqui foi o segundo encadernado da coleção. E o terceiro encadernado foi Mandrake Entre as Múmias, que foi publicado em junho de 2015. Aqui nós temos a história título, que foi publicada em tiras diárias em 1936, e temos a história Fábrica de Boatos, com tiras de 1942. Então aqui nós temos uma geral sobre o personagem, inclusive aqui o cartaz de um seriado do Mandrake, que saiu em 12 partes pela Columbia em 1939. Então nós temos aqui o cartaz desse seriado que era exibido nos cinemas. Uma página aqui original aqui do Mandrake Entre as Múmias, e aqui começa a nossa história. Tá aqui o roteiro do Lee Falk com os desenhos do Phil Davis. Muito interessante essa história, mais um clássico do personagem. E só para explicar, quando eu falo em tiras, né, que eu estou falando em tiras diárias, eu estou me referindo a tiras de jornais, onde as histórias saíram originalmente nos Estados Unidos, ok? E aqui no Brasil também alguns jornais chegaram a publicar Mandrake, assim como saía Fantasma, Tarzan, o detetive Nick Holmes. Vários personagens saíram dessa forma também no Brasil. Inclusive esse encadernado aqui eu acabei de abrir ele e eu nem li ainda. Dos três aqui, o que eu não li foi exatamente esse daqui. Esse terceiro que fecha essa coleção. Bom, o Mandrake ele teve outras revistas publicadas no Brasil pela editora RGE com grandes vendagens e depois saiu pela editora Globo. E há algum tempo que não tem título mensal publicado. Daí essa coleção serve como cartão de visitas a uma nova geração de leitores. Está aqui a capa aqui, original do suplemento juvenil. Tá aqui, ó, 30 de abril de 1939, uma edição especial aqui com Mandrake Entre as Múmias. Interessante. E aqui começa a segunda história, que é a Fábrica de Boatos, como eu falei, com tiras de 1942. Também muito interessante essa segunda história. E vale muito a pena você conhecer isso aqui, você que é interessado em quadrinhos, conhecer como eram feitos os quadrinhos antigamente. Aqui novamente uma biografiazinha dos autores, certo? E
Ao contrário da coleção do Fantasma, que saiu também na Pixel, que depois eu vou fazer um vídeo também mostrando, essa daqui só saíram três números. O Fantasma saiu com 4 números. Esse daqui saíram 3. Ok? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas com certeza estaremos de volta na próxima semana com o nosso Almanac HQ. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, ok? É isso aí, um forte abraço, valeu!